Você ouve agora Convergência SA, uma série de debates a respeito do novo normal no mundo que se revela pós-pandemia. Informações a partir de conversas com experts de diversas áreas quanto à inovação, solidariedade e competitividade para a nova conjuntura mundial. Uma série de podcasts sobre o Covid-19 e seus impactos. Eu sou o Marco Silva e você confere agora. Boa tarde, Thiago. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E também estamos aqui com o Dr. Marco Aurélio, ele que está presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Dr. Marco Aurélio. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, leitores e ouvintes do jornal O Estado. Eu queria começar aqui nosso bate-papo acerca do impacto do Covid-19 e seus efeitos, e hoje falando sobre compliance, falando sobre controle dos gastos públicos, e tenho aqui a participação do Thiago Modesto. Thiago, qual tem sido o principal desafio do TCU no Mato Grosso do Sul em relação ao controle dos gastos públicos hoje? Boa tarde, obrigado pela oportunidade que o Jornal O Estado está dando para a gente divulgar o trabalho que os órgãos de controle estão fazendo. Bom, os desafios eles só aumentaram um pouquinho. O Brasil já vem sofrendo há algum tempo, não só por corrupção, mas ineficiência, que é o que a gente trabalha hoje nos órgãos de controle mais comumente. Mas essa situação atual da pandemia, ela obrigou o governo a ter uma série de movimentos mais céleres e passar um pouquinho por cima dos controles que estavam estabelecidos, muito em razão da urgência do atendimento da população. Não só a urgência no atendimento de saúde, das contratações na área de saúde, como também na área econômica. Muita gente perdeu emprego, perdeu renda, e foi necessário baixar alguns controles, algumas travas, e claro que isso abre precedente para uma série de desperdícios e, às vezes, também desonestidade, pessoas que querem cometer delitos. Abre uma janela de oportunidade que, infelizmente, a gente está aprendendo a lidar ainda, né? Então, tanto na questão do auxílio financeiro, quanto nas questões das compras governamentais, esse é o desafio. Como é que a gente alia aí o compliance e também aí a conformidade, né? Compliance é um pouco diferente de conformidade, apesar da tradução, mas a conformidade dos processos, a lisura das compras e até dos recebimentos ali dos valores que o governo está repassando a título de ajuda, né? E qual que tem sido as principais reivindicações, talvez, dos organismos municipais ou mesmo do Estado em relação às dificuldades que eles encontram, talvez até mesmo na prestação de contas, né? Porque muitos órgãos, eles colocam que no portal da transparência qualquer contribuinte tem acesso e é imediato. E isso tem sido verdade. Por parte da população, houve-se também que a falta de informações em relação aos gastos públicos. Como é que o TCU se prepara diante dessas questões, secretário? Bom, o TCU nacionalmente ele já trabalha acompanhando esses processos. Então nós abrimos uma série de acompanhamentos, a gente chama de acompanhamentos, que o nome é bem o que acontece mesmo. Então a gente conversa com os agentes, tem acesso aos processos de trabalho que eles atuam, e a gente passa a monitorar o que está sendo feito. Então a gente tem essa série de coisas no governo federal. Só lembrando, o TCU ele atua com o governo federal, com dinheiro que vem proveniente do federal mesmo, que seja gasto por municípios. Então a gente vem com esses acompanhamentos trabalhando nesses principais processos, tanto de compras quanto de auxílios financeiros. A gente faz cruzamentos de dados, usa dos sistemas de inteligência, e a grande preocupação aí desde o começo das prefeituras e do Estado foi que os órgãos de controle eles tinham que sair um pouquinho da frente no momento de atender a população, para depois a gente colocar as coisas nos eixos. Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é que, para essa liberação de dinheiro que teve massiva, foi publicada uma medida provisória, depois uma lei, que obrigou a transparência específica para recursos do Covid. Então, além da lei de acesso à informação, que já obriga aí uma série de divulgações,
como o processo é mais célere aí para as contratações emergenciais do Covid, é obrigado que cada ente, seja ele municipal, estadual ou federal, tenha um espaço exclusivo Covid no seu site, no seu portal, para que as pessoas possam acompanhar. Inclusive, nós estamos nesse momento na rede de controle do Mato Grosso do Sul, que é um pouquinho diferente, acaba sendo uma organização, uma junção, uma reunião, né? Não é uma entidade em si, é uma reunião dos principais órgãos de controle do Estado, e nós estamos avaliando os portais das prefeituras agora. Teve um trabalho da Transparência Internacional Brasil, que fez a avaliação dos portais da capital e do Estado, de todos os estados e de todas as capitais. Isso já provocou algumas mudanças, principalmente no site da Prefeitura de Campo Grande, que nos apresentou o novo site do Covid, bem completo, né, para a próxima rodada aí do Transparência. E nós, na rede, fizemos a avaliação dos municípios. Ela ainda está preliminar, né? Hoje nós vamos ter uma reunião da rede de controle, inclusive para passar os números preliminares e depois reuniões com as prefeituras que ainda não têm sites. Algumas não têm os portais exclusivos do Covid, conforme manda a lei. Mas a gente vai ter um trabalho aí muito de conscientização dos dirigentes das prefeituras para que esses gastos estejam bem transparentes, aí, até o nível de pagamento mesmo, desde o processo de compra até o pagamento, para onde saiu o dinheiro, as empresas, para que a população possa acompanhar e trabalhar aí no controle desses gastos junto com os órgãos de controle. Perfeito, doutor Marco Aurélio. Com vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Thiago, porque ele ressaltou que depois da publicação do ranking da Transparência Internacional do Brasil, houve uma melhora no site. Aí eu lhe pergunto, Thiago, isso é do interesse de todos nós, porque na mensuração, para fazer o ranking da transparência, o município, em um quesito, tirou nota 0, porque não havia o controle concomitante da Controladoria Geral do município. Há, nesse momento, um controle concomitante? Inclusive, quando eles foram apresentar o site, o novo modelo do site para a rede de controle, quem apresentou, quem estava à frente, era o controlador do município. Então, ele apresentou as diversas melhorias. Eles têm, inclusive, agora uma planilha para controle, né? Só contextualizando um pouquinho, a transparência ela tem cobrado em linha com o que o TCU recomendou. Então, eles pegaram lá as recomendações do TCU. Foi um trabalho conjunto. Exatamente, né? Exatamente. E acabaram desenvolvendo essa ferramenta e divulgando. No caso aqui da rede de controle do Mato Grosso do Sul, que a gente está olhando para os municípios, é um pouquinho simplificada. Então, a gente avalia se tem ou não tem as informações das leis, né? Que as leis que estão, não só a lei do Covid, que é a 13979, mas também as demais. Mas é só um tem, não tem. O do Transparência já tem uma série de requisitos de usabilidade, de facilidade de encontrar as informações. Mas também o nosso é baseado, aqui da rede de controle, é baseado em recomendações que a própria rede fez, baseado na lei, para que a gente pudesse aí ter um acompanhamento online. Mas eu acredito, até pelo fato de a própria controladoria ter apresentado o site, que isso está acontecendo agora de forma concomitante. O que a gente espera é que na próxima rodada vai ter uma subida bem forte no ranking aí do site da Prefeitura. Provavelmente. É um processo, né, Thiago? É um processo. Eu, inclusive, faço questão de ressaltar o trabalho que a OAB teve nesse momento com a sua comissão de transparência, o Dr. Erickson, foi muito ativo nesse processo, né? E é muito importante que tenhamos, sim, um portal com informação de qualidade, com informações palatáveis, para que o cidadão comum compreenda as informações ali presentes, porque o controle social é importantíssimo, né? É um dos pilares para que haja um combate à corrupção efetivo, não é, Marcos? Exatamente, e muito se fala sobre controle dos gastos públicos e a participação social, no meu ver, ela se dá justamente disso. A população precisa entender de forma muito prática, muito simples, aquilo que está colocado como sendo a prestação de contas. Não sei se o Dr. Marco Aurélio concorda com essa afirmação e como que vocês entendem que pode-se haver a melhoria da participação popular. Nós ouvimos falar que existem iniciativas como o próprio Observatório Social, questões dessa natureza que, de certa forma, favorece para que a população realmente esteja mais próximo, cada vez mais atenta àquilo que se utiliza de
de interesse público com a utilização do recurso público, que é oriundo dos impostos. Eu entendo como fundamental. Um combate à corrupção efetivo, ele deve ser multifocal, multi-agentes. Por que eu digo isso? Porque não adianta simplesmente cobrar das instituições formais de controle sem a nossa participação da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, cabe ao próprio Estado, e eu me refiro aos municípios, aos estados, ao governo federal, fortalecer, por exemplo, as instâncias em que os cidadãos participam. Eu me refiro especificamente aos conselhos gestores de políticas públicas. Não é? Nesse momento de pandemia, de crise sanitária, é extremamente importante a colaboração entre os diversos órgãos de controle, como o Thiago ressaltou, mas que nesse trabalho também haja a possibilidade de participação das organizações da sociedade civil, a OAB é uma delas, a imprensa é outra, e os cidadãos interessados que também têm interesse, porque na ponta, o resultado, somos nós, população, que sofremos com a falta de controle, com a falta de eficiência. Então, o controle social é fundamental, é um pilar sem o qual não teremos êxito no combate à corrupção. Sobre as penalidades, poderia verificar agora com o Thiago quais são as sanções para aqueles agentes públicos que, de certa forma, são displicentes aí com o seu papel fundamental de utilizar da melhor forma possível o recurso público, Thiago, e principalmente no quesito transparência, né? Muitas vezes as pessoas cobram muito isso de vocês, né? Olha, mas a prefeitura, o governo do estado, de tal município, está deixando aquém em relação de transparência daquilo que está sendo utilizado com dinheiro público, principalmente nesse momento que muitas vezes as unidades da federação, aí, os municípios, né, dos estados, estão principalmente comprando com a dispensa da licitação, né, por conta justamente do Covid. Como que vocês enxergam isso e quais seriam as sanções hoje para esses ordenadores de despesa? Bom, tem uma série de sanções previstas, né, desde multa até inabilitação para cargo público, das mais variadas, né? Isso quando a gente fala de órgãos de controle. Quando a gente fala de órgãos já policiais, judiciários, aí restrição da liberdade, prisão, etc., dependendo da gravidade aí do delito. Mas nós estamos trabalhando, principalmente na linha ali da rede de controle, para evitar que aconteça. Então, o que a gente está trabalhando é no sentido de evitar que o gestor tome uma multa, por exemplo. Então, a nossa maior meta é essa, 0 multas. Prevenção, né? Exatamente. Ninguém quer entrar com multa, até porque esse aparato burocrático do Estado, ele é pesado, ele é complicado para que a gente não cometa injustiças. Dificulta, inclusive, o próprio ressarcimento, né, Thiago? Evitar o mal, né, é a melhor saída, porque o dinheiro desviado, muitas das vezes, nós não temos como recuperá-los. O follow the money, seguir o dinheiro, é extremamente complexo. Então, o segredo está na prevenção. Por isso que o trabalho em rede acaba sendo fundamental também, né, Thiago? Você falava agora há pouco de que vocês trabalham com monitoramento, compartilhamento de dados desses órgãos de controle. Então isso é fundamental também pela celeridade da tomada de decisões e talvez que haja também um protocolo, né? Uma coisa mais uniforme que está dando certo talvez em outro estado, que possa ser replicado aqui no nosso Mato Grosso do Sul e assim por diante. Eu posso dar até alguns exemplos. Então, a gente tem lá, por exemplo, a Controladoria do Estado. Eles estão fazendo já um trabalho, por exemplo, no fornecimento das cestas básicas para o pessoal mais carente. Estão vendo ali quem é que está recebendo cesta básica que não deveria. É extremamente complexo, é muita gente, é muito difícil controlar. Nem tudo a gente tem informação parametrizada assim, para fazer cruzamentos. Então, eles estão com um trabalho quanto a isso. A CGU, junto com o Tribunal de Contas do Estado, estão olhando os servidores estaduais, por exemplo, que porventura tenham recebido auxílio emergencial quando não devia, não estava ali no escopo ali da política pública. Nós do TCU, por exemplo, estamos monitorando cada contratação que acontece com recurso federal, aparece nos nossos sistemas de inteligência e a gente já interpela ali a prefeitura no momento, olha, caiu aqui na nossa análise de risco. Agora, é uma análise de risco, só para ressaltar que não é fato, né? Quando cai no sistema de inteligência precisa de toda uma análise, mas a gente já no questionamento, a própria prefeitura já olha, pode ser que eu tenha algum problema, principalmente com fornecedores.
como foi muito difícil, principalmente no começo, comprar equipamento de proteção individual para a área de saúde, respiradores, muitos fornecedores desonestos entraram no mercado e as prefeituras meio que sem opção acabaram fechando contratos. Então isso a gente monitorou, por exemplo, uma empresa que tem indícios de que ela não funciona na realidade, tem só uma salinha ali, um CNPJ. Então a gente pega isso nos nossos sistemas de inteligência, manda logo um e-mail para a prefeitura e muitas vezes os prefeitos estão cancelando essas contratações antes que aconteça o problema. Então é uma das maneiras como a gente está trabalhando, que eu acho bem mais importante do que, por exemplo, a parte de penalidades, né? Porque a penalidade ela pode ocorrer inclusive em erro, né? Mas aí tem que ser um erro muito grosseiro, tem que ser algo comprovadamente um desleixo praticamente. Eu vou puxar a sardinha agora para o meu lado. Eu trabalho com compliance, como o Marcos ressaltou, sou presidente da Comissão de Governança e Compliance aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, e a parte de prevenção, vou jogar luz novamente nesse ponto, é fundamental. E análise de riscos, né? Essa gestão de riscos nesse momento é importantíssimo. Ter o comprometimento do chefe maior de um governo, seja ele prefeito, governador, presidente da República, é fundamental, tem que trabalhar junto, tem que estar presente, tem que praticar aquilo que fala. Combate à corrupção não se restringe a palavras, é importante a palavra, é importante a comunicação, sobretudo. O Marcos falou do controle social, a importância da conscientização das pessoas, do seu papel, da sua autorresponsabilidade, mas também é fundamental que nós façamos o controle dos riscos. Compliance, basicamente, repito, é a gestão de riscos, é evitar a materialização dos riscos, é diminuir as possibilidades de riscos, e nesse momento em que várias empresas veem a crise como oportunidade, é fundamental que nós tenhamos condições de avaliar se a empresa tem, por exemplo, um capital. Veja você, não seria suspeito contratar uma empresa com capital social de R$50 mil quando o valor do contrato passa de milhões de reais? Não é? Averiguar qual a localização da empresa, se tem realmente condições de ofertar aquilo, de cumprir as cláusulas contratuais. Se ela já atua naquele métier, naquele mercado. Se ela já atua. Há casos, por exemplo, no caso de Recife, houve uma compra de 500 respiradores no valor de mais de 11 milhões de uma revendedora de produtos veterinários. Vendia respiradores para porcos. Não é? Será que uma outra empresa terá condições de entregar os respiradores no prazo? Não é? Pessoas morrem, não tem, é uma questão de urgência, é por isso que há dispensa de licitação, nós temos que resolver para ontem. Não é? Eu costumo dizer que a corrupção mata, e nós estamos vendo literalmente. A consequência do descaso de alguns municípios em relação ao combate à corrupção. Então eu volto a fazer uma referência ao compliance, é uma área que migrou da gestão privada para a gestão pública, cada vez mais se fala de compliance na gestão pública e hoje esse tema tem ganhado mais importância em relação justamente à importância do controle, porque quem sofre somos nós, com o descaso, com a ineficiência dos gestores públicos. Acho que o Thiago pode acrescentar mais algumas questões aí sobre o trabalho ainda da rede aqui do Mato Grosso do Sul, Thiago. A rede é um ambiente onde a gente começa a combinar para não fazer a mesma coisa, né? Então, o cidadão comum às vezes está lá na mesa do almoço, né? Para que serve esse TCU? Para que serve essa CGU? Principalmente quando assiste no jornal que aconteceu algum problema. Como se às vezes a gente realmente acontece da gente não chegar depois. Os malfeitores estão sempre mudando as táticas e a gente está sempre correndo atrás. É diferente, a gente nunca está junto com eles sempre estão na frente e a gente indo atrás. Então, para que a gente conseguisse entrar em igualdade de condições com eles, esses ambientes regionais das redes de controle, que é uma coisa regional, cada estado tem o seu. Então, a gente começou a combinar para que um trabalho reforçasse o outro.
Um desses trabalhos que estava acontecendo já antes da pandemia é a Estratégia Nacional de Prevenção à Corrupção, que é no âmbito da ENCLA. A ENCLA é uma instituição que hoje está no Ministério da Justiça, mas que congrega várias, o TCU, a CGU, órgãos da sociedade civil. E emite orientações importantíssimas. Exatamente. Então a gente tem esse trabalho que é a Ação 09, até aconselho o pessoal a dar uma olhadinha no site da ENCLA, mas é uma mobilização do Brasil inteiro, com todas as organizações públicas do Brasil, mas com foco regional, com equipes que estão trabalhando regionalmente. Isso foi algo que surgiu aqui no Mato Grosso do Sul. Olha que legal, exportamos então um modelo de sucesso. Exatamente. Ele surgiu aqui no Mato Grosso do Sul num trabalho que foi conjunto inicialmente com as instituições do TCU, da CGU, do TCE de Mato Grosso do Sul, da CGE e da CGM. Então, são as controladorias com os tribunais de contas. Muitas vezes a gente teve em lados opostos e a gente começou a trabalhar, olha, não tem nenhuma jurisdição que não seja nossa, seja ela municipal, estadual ou federal. Então a gente precisa se unir para trabalhar nesse mal. Esse mal só tem um jeito de ser podado, é todo mundo trabalhar junto. E há algum mecanismo de comunicação direta, Tiago, entre as prefeituras ou mesmo governos estaduais com relação a esse grupo de trabalho? Eles estão comunicando diretamente, estão transmitindo as informações necessárias, os insumos para o controle? É interessante porque na semana em que estourou aí a pandemia, acho que era na semana do dia 16 de março, se não me engano, a gente ia fazer um grande evento, estava marcado lá no TCE, onde a gente estava chamando todas as prefeituras, principalmente quem mexe com controle. Hoje cada prefeitura tem um controlador. Aliás, isso é um avanço, não é todo estado que é assim. Com certeza. Então a gente ia começar a segunda rodada, nós temos uma primeira avaliação. Era esperado que a performance fosse ruim, porque no Brasil inteiro, então não é uma coisa do Mato Grosso do Sul, só que agora pelo menos a gente sabe aonde está. Então a gente pode ter uma segunda rodada, a gente ia começar essa segunda rodada de melhora e foi paralisado. Então nós nesse momento estamos mudando para uma estratégia digital. A gente vai chegar digitalmente. Como seria isso, Tiago? Como é que chega digitalmente? É o famoso Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Estou fazendo propaganda aí, né? Mas como são nomes modais, já, né? São os modais. Como são nomes aí já comuns, né? Então a gente vai começar a atuar dessa maneira. Nós temos uma plataforma onde a gente vai poder coletar, a gente mudou inclusive essa plataforma, era uma plataforma de coleta, ela mudou para ser uma plataforma, um portal de auxílio. O que esse portal vai fazer? Uma vez que ele entre, veja lá as boas práticas internacionais aí, por que a gente usou boas práticas e não leis? Porque aí vai valer para município, para estado e para federal, está todo mundo nessa. Inclusive o TCU está sendo avaliado, eu estou sendo avaliado aqui sobre a minha performance regional no compliance. Então a gente não está só fazendo para os outros, mas está fazendo para dentro também. A lição de casa, né? Exatamente. Acho que não faz sentido o faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? E os resultados mais efetivos, mais satisfatórios, são aqueles que muitas vezes não dependem da lei. O compliance, o Tiago começou a fala dele, referindo-se ao compliance. A nossa lei da empresa Limpo, ou chamada Lei Anticorrupção, a número 12846, ela fala em programas de integridade. Por que programas de integridade? Porque ela vai além do compliance. Compliance vem do inglês, do verbo to comply with, ou seja, estar em conformidade com a lei. Isso já existe há muito tempo, sempre existiu. É um regulamento de conduta, né, doutor? Exatamente. E o compliance vai muito além. Por isso que nós traduzimos como programa de integridade. Porque nós falamos de ética. Não precisa ter uma lei para que nós façamos o certo. Entende? E Tiago também reforçou a questão das controladorias, importantíssimo. É importante que os leitores, os ouvintes do jornal O Estado cobrem mais do que nunca. Nas próximas eleições, nós temos uma eleição aí, perto de ocorrer, e tomara que ocorra no prazo certo. Cobre dos candidatos a criação das controladorias ou fortalecimento das controladorias, porque em geral, no Brasil todo, como ressaltou o Tiago, as controladorias não têm infraestrutura, não têm estrutura, não têm capital humano, não tem gente qualificada, não tem computador, não tem mesa. Então,
aquelas que já existem precisam ser solidificadas, né? Solidificadas, melhoradas, né? Que tenham a consciência da importância do planejamento, porque se você tem um planejamento estratégico, os municípios que já implementaram os quesitos do seu planejamento não estão sofrendo tanto quanto outros que não tinham planejamento. E no Brasil realmente há um déficit no que toca ao planejamento. Isso também acontece na esfera privada. As empresas que planejaram, que intensificaram os seus esforços no combate à corrupção, que solidificaram o departamento de compliance, não estão sofrendo tanto quanto aquelas que não começaram o programa de integridade. E eu não me refiro só às grandes companhias, tá, Marcos? O compliance cabe em qualquer estrutura, até em startup, pequenas empresas. Não é? Hoje pergunta-se, mas Marco, criar um programa de compliance em meio à crise? Muitas estão fazendo, começando, porque muitas não sobreviverão a essa crise por falta de controle. Não é? E chega a ser surpreendente, porque numa crise como essa, né, há um número crescente de oportunidade para fraude, para corrupção, como nós temos visto. Hoje teve aí a denúncia de não sei quantos agentes públicos no Rio de Janeiro por fraude, né? Vários estados, vários casos. Então, é a hora de refletirmos sobre a importância dos controles, sobre a importância das controladorias, cobrarmos dos candidatos a prefeitos, né? O fortalecimento das controladorias nas suas 4 macrofunções. Transparência nesse momento é fundamental, qualidade da informação. Também temos que falar em repressão, sanção, sim. Quando descobrimos condutas desviadas, temos que punir os responsáveis. Até para que sirva de exemplo para que os demais Exato. não façam, né? Não O grande mal do país é esse sentimento de impunidade. Nesse caso aí, é importante falar de como é que essa plataforma que está sendo lançada aí no âmbito da ENCLA, ela vai atuar. A gente justamente vai ter um videozinho no começo, introdutório, que ele fala justamente sobre isso. Com medo de assinar, né? Eu fico imaginando, se eu assumo a prefeitura de uma capital, tipo Campo Grande, por exemplo, só de assistir TV, né? Vamos supor que eu não fosse aí do controle, só de assistir a televisão, chegasse as primeiras coisas para eu assinar, eu acho que eu entraria em pânico, porque eu não tenho nenhum SPC, nenhum Serasa. De repente eu começo a assinar. Aliás, um prefeito, durante um desses eventos, falou: olha, eu fui comerciante durante 30 anos e fazendeiro. Nunca tive um processo. Em 2 anos de prefeito, estou com 6. Então, muitas vezes, a gente não tem nem como separar o joio do trigo. O que acontece? Todo grande grupamento de seres humanos, isso aí, né, o compliance fala bem, sempre vai ter alguém disposto a fazer o mal feito na circunstância correta. É aí que entra a plataforma. Prevenção, né? Exatamente. Com essas boas práticas, o cidadão entra, ele tem modelos, ele tem um plano de ação para ser gerado. E como é que ele funciona? Então ele vai aumentar a capacidade dele de prevenir, mas sabendo que mesmo com a prevenção vai ter alguém, ele vai ter que ter uma boa capacidade de detectar os casos que aconteçam. Detectar para que possa investigar. Então vai ter as boas práticas também para investigação, para a correção daquilo. E quando a gente fala correção, no nosso caso aqui, a correção mesmo é de punição. Desde aquele delito menor, que aliás é que nem filho da gente, né? Quando você não dá o castigo de primeira, a malcriação vem maior na seguinte, né? O ser humano é assim depois de adulto também. Então, se a gente não dá aquela suspensão ou aquela advertência, fica por isso mesmo, mais para frente pode ser que a gente tenha que entrar com a prisão, que é bem mais difícil, para todo mundo. Para o cidadão que fez e para o cidadão que pune. Aliás, eu até digo, hoje em dia quem é punido é quem tenta punir, porque é tanto trabalho, que você vai punir e você acaba achando, cara, eu que estou sendo punido. E também o monitoramento. A gente não pode esquecer que a burocracia é a comida da corrupção. E a burocracia ela vem pelo aumento excessivo do controle. Olha que interessante. Às vezes, quanto mais controle, mais corrupção. Porque a gente coloca várias coisas inúteis, que não deviam estar ali,
o cidadão começa a ter dificuldade para obter aquele benefício, aquele serviço governamental, ele começa a ficar disposto a pagar. E aí a gente tem o controle piorando a situação da corrupção. Então é uma coisa interessante, a gente tem que balancear muito bem isso. E você tocou num ponto fundamental, e eu já linko com a questão novamente da conscientização da população, para que, em geral, todos nós tenhamos uma compreensão diferente de controle, né? Nós precisamos desmistificar, né, para que a população e, sobretudo, os empresários não entendam que controle se resume somente à burocracia. Quando nós falamos de compliance, as pessoas confundem como simplesmente mecanismos de controle. Não é só, mas é também. Nós falamos, por exemplo, da conscientização, do processo de aculturamento, né? Assim como há pessoas, os tais vermelhos, aqueles que farão atos desviados, que cometerão ilícitos, independentemente de controles, ele pode ser punido, ele vai voltar a delinquir, mas há também aqueles que são pessoas de bem, mas que têm também alguns desvios éticos, todos nós temos. Todos nós temos. Então é preciso criar uma cultura de prevenção, criar uma cultura de integridade, de ética na conduta humana, seja no aspecto público ou privado, né? E tem aqueles que vão ser éticos, estarão sempre agindo em conformidade, sempre. O programa de controle, ele não serve para esses, porque esses não precisam de controles para agirem corretamente, e também não serve para os vermelhos, né? Nós caracterizamos os vermelhos como aqueles que são realmente delinquentes por problemas, enfim, de ordem psiquiátrica ou por outros motivos. Há os verdes, que são a maioria, e tem os verdes, e tem os amarelos, que não cometem atos ilícitos. O programa de controle, o programa de integridade é para os amarelos, né? Tentar convencê-los a não delinquir. Então, é importante que façamos o trabalho de prevenção, né? Há uma fórmula de um autor norte-americano, ou inglês, confesso que não me lembro, Robert Klitgard, que diz que a corrupção nada mais é do que o monopólio, né? Imagine você, uma única empresa de determinado setor econômico, existindo um único grupo para oferecer determinado serviço ou determinado bem. Um monopólio. E é o monopólio mais o poder discricionário do Estado. É a liberdade que o agente público tem de escolher conforme a conveniência e menos a transparência. Então, é corrupção igual a monopólio mais poder discricionário menos transparência. Veja a importância da transparência. Se não houver transparência, não há combate à corrupção na perspectiva preventiva. Vamos tentar facilitar essa conversa. Veja a importância de você ter acesso à informação de gastos. Veja a importância que tem hoje sabermos, nós, população, quanto ganha o servidor. Imagine que você conheça um servidor, não sabe quanto exatamente ele ganha, mas você vê ele trocando de carro todo ano, comprando carro de R$500 mil, tendo uma casa num condomínio de luxo da sua cidade, e você não compreende, você suspeita. Imagine se você tiver um portal que lhe dê uma informação do quanto ele ganha. Ele pode sim, tem todo o direito de comprar o seu carro de R$500 mil se ele ganhou na loteria ou se tiver algum outro motivo. Agora, se ele tiver um salário de servidor de R$10 mil, por exemplo, 10, 12 mil reais, é difícil pensar que um servidor desse compre uma Ferrari, né, que tem uma casa de luxo. Aí você tem mecanismos. Acrescente a esse cenário um instrumento que o município de São Paulo tem, que chama-se Cispatri, né, que é o controle patrimonial, né? Porque pode haver um enriquecimento ilícito. Então, imagina uma prefeitura tendo um portal de transparência com qualidade. Imagina a controladoria da prefeitura tendo um instrumento como o Cispatri para fazer a evolução patrimonial, para ter esse controle, né, que o Tiago, esse monitoramento que o Tiago ressaltou. Então, você tem condições de
na suspeita, enfim, demandar do município ou do estado uma investigação. Você pode levar essa informação retirada do portal de transparência, levar para a imprensa. A imprensa também tem um papel fundamental na fiscalização e isso pode resultar num inquérito, numa denúncia. Então, os municípios eles têm inúmeros mecanismos. Se eles quiserem realmente aumentarem o poder de controle, eles têm condições de fazê-lo. Então, cabe a nós, repito, cabe a nós, população, cobrar dos gestores essa conscientização, essa postura. E aí, ao nome disso, nós damos participação social. Participação social. Tiago, gostaria que você fizesse, nas suas considerações finais, aí, uma observação também para os ouvintes, para os leitores que querem saber mais sobre a CGU, onde que eles encontram essas informações, tem algum canal de denúncias, como que funciona? Sim, todos os órgãos de controle eles têm os seus canais de denúncia e ouvidorias nos sites. Hoje em dia tá fácil ali, dá uma googada, você consegue achar. O do TCU é tcu.gov.br, mas só pensar que pode fazer também na rede de controle. Então a gente tem o rededecontrole.org.br, que de lá a gente pode distribuir também. E a população ela pode acessar todo o tempo aí também os sites das prefeituras. Nós estamos aí na pressão para que todos os sites de prefeitura estejam bons, né? E o de Campo Grande já é um reflexo disso, um novo site. Então, a gente pede aí para o pessoal realmente participar, né? Inclusive, gostaria de até ressaltar o papel do Observatório Social aqui em Campo Grande. Inclusive, estão uma parceria com a gente, apesar de ser só de Campo Grande, eles estão agora entrando nos sites para colecionar as contratações emergenciais para a gente fazer um trabalho junto aos fornecedores, comparar com preços de outros estados. Então, eles estão nos ajudando nisso aí, já que é um trabalho manual que precisa de muita gente, eles já estão nos ajudando aí e estão sempre aí em parceria com a gente nos eventos e tudo mais. Então a participação das pessoas é algo fundamental. Se as pessoas não tiverem a lisura do setor público como um bem delas mesmas, dificilmente vai para frente. Eu acho que não é terceirizável isso. A gente tem as instituições de governo, mas cada um tem que tratar isso como um bem seu próprio, particular. Então, e participar e cobrar também. Maravilha. Dr. Marco Aurélio, como que as pessoas podem chegar até o contato da OAB, da comissão que o senhor está presidente, e como que isso se dá? A OAB está sempre de portas abertas para a população. Inclusive a sala do presidente, se você chegar lá, estará sempre aberta. Tá? A OAB tem um papel fundamental no meu caso, de disseminar a cultura da ética, a cultura do compliance. Nós estamos sempre em diálogo com as empresas, com os órgãos representativos. Né? Estamos começando um trabalho de conscientização, isso é importante. O tema compliance é muito novo, mas já tem demonstrado resultados positivos para as instituições, sejam elas privadas, sejam elas públicas. Eu quero concluir, Marcos, se você me permitir, na linha do que o Tiago destacou. Nós, população, cidadãos, temos que assumir a nossa autorresponsabilidade. Termos consciência de que se não participarmos, se não controlarmos, nós não teremos a mudança que nós todos encampamos desde 2013, nas últimas eleições, na questão do combate à corrupção. Não adianta simplesmente transferir esse controle, essa responsabilidade para o Estado, para os órgãos institucionais, para os órgãos de controle. É um trabalho conjunto, sociedade, Estado, empresa. Essa crise demonstrou, repito, que as empresas que têm programas de compliance estão saindo fortalecidas. Inclusive, os consumidores estão fazendo um papel fundamental de disseminar, de divulgar, de fazer o marketing da empresa. Ligada à ética, não só com relação ao combate à corrupção, mas aquela empresa que cuida dos seus colaboradores, que cuida da comunidade local. Né? Hoje nós vemos, com relação à crise, empresas concorrentes trabalhando em cooperação para atender os microempresários. Nós vemos diálogos, nós vemos cooperação, nós vemos uma série de fatores que nós não víamos antes da crise.
Então, é um momento para refletirmos, né, empresas, cidadãos, Estado, para que nós tenhamos um país melhor. Nós estamos na iminência de uma eleição, então temos que pensar também no nosso município. Nós teremos condições de ter um município muito melhor se participarmos. Mas também para participar, para termos alçadas de participação, nós dependemos muitas vezes dos órgãos dos governos, para fortalecer conselhos de gestores de políticas públicas e criarmos espaços de participação. Então, são vários agentes trabalhando em harmonia, mas nós, cidadãos, precisamos assumir essa nossa parte de responsabilidade. Agradeço a participação do TCU de Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso do Sul, e também da OAB Seccional Mato Grosso do Sul, nesse episódio de hoje. A partir de agora é um oferecimento do jornal O Estado e a União MS, todos contra o coronavírus. Até a próxima.